Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que traz conteúdos para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento interior. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso tema desta nova temporada de 2023, que é um assunto onde nós vamos abordar mais profundamente o tema da ascensão, eu estou trazendo na aula de hoje um assunto bem interessante para a gente refletir juntos e talvez para a gente até mudar alguns paradigmas que a gente tenha com relação a esse assunto, porque dependendo da nossa maneira de enxergar este tema de hoje, isso pode definir o seu caminho evolucional ou não, tá? Tudo isso vai depender da maneira como você compreende esses assuntos e da maneira como você está aberto a acolher essas informações, tá bom? Então, na aula de hoje, eu estou trazendo para vocês o tema do respeito a todas as religiões, o caminho para se chegar a Deus. Então, gente, esse é um tema um pouco delicado, né? Porque muitas vezes as pessoas professam crenças, professam religiões diferentes umas das outras, e às vezes a gente tem aquele equívoco, aquela ilusão totalmente pautada no ego, personalidade, achando que uma religião ou outra pode ser a detentora da verdade e que somente uma religião ou outra pode nos conduzir ao caminho da ascensão. Então, na aula de hoje eu quero quebrar esse paradigma, tá? Eu quero quebrar essa ilusão e dizer para vocês o seguinte, que se nós tivermos dentro de nós alguma resistência, tá? Por menor que seja, a qualquer uma das maneiras pelas quais as pessoas professam a sua devoção a Deus, isso estará impedindo o nosso próprio caminhar. Tá? Então isso é um assunto que a gente vai precisar trabalhar internamente para que algumas dessas travas sejam dissolvidas, para que o nosso caminho esteja livre, para a gente avançar no nosso desenvolvimento e crescimento interior, tá? Então muitas pessoas, né, às vezes, equivocadamente, acreditam que exista uma única religião capaz de levar a pessoa à sua realização espiritual. E isso não é verdade, tá? Vocês vão ver no próximo slide, eu até coloquei um trecho de uma publicação de uma pessoa muito conceituada na área da espiritualidade, vocês vão ver na sequência, que mostra pra gente exatamente o contrário. Tá? Todas as vezes que a gente tiver alguma resistência, alguma intolerância ou alguma animosidade com qualquer uma das formas pelas quais as pessoas expressam a sua devoção, nós estamos fechando a nossa própria porta para a nossa evolução e para o nosso progresso espiritual. Tá? Então, muita gente acha, às vezes, que está avançando assim, a passos largos no caminho espiritual, dizendo que a sua forma de professar a sua devoção é a mais correta, que não existe outra maneira. Gente, isso está tremendamente errado, tremendamente equivocado. Isso aí é uma expressão do ego personalidade querendo se impor, querendo tomar o posto da sua consciência, e isso vai fazer com que você se atrase no seu caminho espiritual. E por que isso faz com que você se atrase no seu caminho espiritual? Porque esse tipo de comportamento gera um julgamento. E um julgamento, ele é um grande empecilho para você avançar no caminho espiritual. Toda vez que você julga a atitude de alguém, toda vez que você julga o comportamento de alguém, toda vez que você critica, né? Porque o julgamento ele vem acompanhado da crítica, né? Na maioria das vezes.
Então, todas as vezes que você julga ou que você critica algo ou alguém, ou algum comportamento de alguém, você está agindo com o ego personalidade e está fechando as portas que darão a você a possibilidade de avançar no seu caminho espiritual, tá? Então aqui, o respeito a todas as religiões, essa atitude de respeito, de acolhimento a todas as formas que as pessoas encontram para expressar sua devoção, é a forma de você poder caminhar para se chegar a Deus, tá? Então, no próximo slide, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Então, aqui, gente, eu coloquei uma citação de uma pessoa bem conceituada no caminho da espiritualidade, que é o Joshua David Stone. Acredito que muitas pessoas já devem ter conhecido, né, os seus trabalhos, que ele nos diz o seguinte, né? Universo material. O universo material é aqui onde nós estamos, né? Terceira dimensão, o nosso planeta, o nosso sistema solar, né? O nosso universo, a nossa galáxia, tudo isso é chamado de universo material. O universo material ele tem a sua contraparte, que é o universo espiritual. Então, tudo que está aqui, nós temos a contraparte nos planos sutis, nos planos energéticos. E ele diz o seguinte, que o universo material é um dos 7 céus de Deus e o plano divino é fazer com que o universo físico seja um espelho e um reflexo perfeito do universo espiritual. E aí, dentro dos seus ensinamentos, ele nos orienta o seguinte, que para se relacionar com Deus, é preciso enxergá-lo através de muitas lentes, as quais chamamos aqui na Terra de religiões. Então, para a gente se relacionar com Deus, nós precisamos enxergá-lo através de suas muitas lentes, ou de suas muitas faces, ou de suas muitas maneiras de alcançá-lo. E aqui na Terra, essas lentes, essas faces, nós denominamos de religiões. Então, gente, se nós excluímos uma determinada crença, se nós excluímos uma determinada religião, uma determinada face de Deus, nós estamos excluindo um aspecto dele. Nós estamos excluindo uma das formas como ele se manifesta para que nós possamos alcançá-lo. Por isso que eu falei no slide passado, se nós temos alguma resistência, alguma intolerância com alguma forma diferente das pessoas professarem a sua devoção a Deus, nós estamos excluindo algum desses aspectos de Deus e, consequentemente, estamos fechando uma porta para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Tá? E aí ele continua assim, da mesma forma que um prisma reflete os raios do sol, gerando muitas cores, as diversas religiões refletem os vários caminhos que podemos trilhar para chegarmos a Deus. Então, gente, esse tema de hoje é assim, para a gente refletir com muito carinho, né? Por isso que eu falo para vocês assim, tudo precisa ter uma união, tudo precisa ter um respeito. Então, por exemplo, esse canal ele é um canal aberto, ele é um canal que acolhe toda e qualquer forma que você tenha de professar a sua devoção. Ele é um canal que acolhe todas as pessoas, todos os buscadores que estejam querendo trilhar o seu caminho espiritual, que estejam querendo trilhar o seu autoaperfeiçoamento, o seu crescimento interior. Não importa a maneira como você professa a sua devoção, não importa a maneira como você se relaciona com a divindade.
né? Todas as pessoas são muito bem-vindas, exatamente porque todo esse conteúdo ajuda cada pessoa a avançar no seu caminho espiritual, independente da maneira como ela professa a sua devoção. Tá? Então isso faz com que você consiga enxergar essa face de Deus na sua totalidade. Toda vez que você olhar uma pessoa que professa a sua forma devocional de uma forma diferente da sua, abençoe essa pessoa, agradeça por ela estar mostrando para você que também tem uma outra maneira de você se relacionar com Deus, de você chegar a Ele, tá? Esse respeito que você desenvolve dentro de você, essa acolhida que você manifesta com as pessoas que têm uma crença diferente da sua, elas abrem portas para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio progresso e para o seu avanço espiritual. Então, se você é uma pessoa que está empenhada em avançar no seu caminho espiritual, você não pode ter nenhuma resistência e nenhuma animosidade com nenhuma dessas faces, dessas lentes que nós podemos enxergar a Deus, que é o que nós chamamos aqui de religião. A gente não pode ter animosidade com nenhuma forma que as pessoas professem a sua devoção, tá? Eu trouxe essa aula hoje para vocês, esse tema, porque tem muita gente que às vezes tem uma certa resistência, né? Por menor que seja, com alguma forma diferente das pessoas professarem a sua crença, e isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento e avanço espiritual, tá? Então, essa aula de hoje é para ajudar vocês a refletirem sobre isso, tá? Deixar essas diferenças de lado, eliminar de uma vez por todas essas diferenças que vocês porventura possam ter, ou se conhece alguém que tenha, né, essas diferenças, levar esse conteúdo para poder esclarecer, né, para poder trazer assim uma lucidez sobre esse tema. E aí, obviamente, né, se for da vontade da pessoa, se transformar, né, fazer com que essas diferenças se extinguam, aí fica a critério de cada um, né? Mas o importante é a gente conhecer. Então, fica para a gente refletir profundamente na aula de hoje. Todas as religiões são maneiras pelas quais Deus se manifesta, Deus se expressa e dessa forma poder alcançar todas as pessoas, onde cada uma delas vai escolher o caminho que tiver mais afinidade, a maneira que tiver mais afinidade para conseguir o próprio avanço e progresso espiritual. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje, fiquem com essa profunda reflexão e que todas as religiões nos tragam essa beleza das muitas faces de Deus e que Deus nos abençoe cada vez mais em cima das nossas práticas e da nossa maneira de chegarmos até Ele. Gratidão pela sua sintonia, gratidão pela sua presença luminosa nesse canal, acompanhando as nossas aulas e até a nossa próxima oportunidade.